Sente o drama. Se o Hume tem razão no que diz respeito ao princípio da indução, que não existe, né, os argumentos indutivos, eles não estão baseados, não existe um princípio racional, né, não existe uma explicação racional de por que é que nós passamos dessas premissas para a conclusão geral. Sente o drama, como isso afeta, né, a imagem que nós temos do conhecimento, certo? Porque, como eu disse, toda ciência empírica, né, por mais que ela, por exemplo, a física, né, vamos pegar a física porque é um paradigma de uma ciência empírica. Nós sabemos, quem viu, vocês estudaram física no colegial, no secundário, etc. Vocês sabem que a física usa muita matemática, né? Aliás, toda ciência empírica, é impossível uma ciência empírica que não use em algum grau a matemática, né? Mas isso é a parte, digamos, é a parte dedutiva da física. Toda ciência empírica ela tem uma parte dedutiva, porque dentro de toda ciência empírica você faz deduções também, né? Você está fazendo operações lógicas, dedução, etc, etc. Então existe um uso instrumental, digamos, da matemática, existe um uso instrumental da lógica. Claro, se a tua ciência for uma ciência racional, né? Não confundir uma ciência com uma loucura qualquer que você sai tirando conclusões, a conclusão que você quiser, né? A partir de você está fazendo inferências aleatórias a partir de teses ou de observações. Isso não é ciência, tá? Nós estamos falando de uma ciência racional. Uma ciência racional é aquela que procura entender os fenômenos, procura retirar leis naturais, procura fazer predições. Isso é uma coisa muito importante. Toda ciência que se preze tenta fazer predição a respeito do futuro, tá? Mas é a história, então não é ciência. Não, mas é que a história faz... No caso das histórias, nós fazemos predições a respeito do passado. Quer dizer, o que deve ter ocorrido na civilização maia do México, tá? Para que ela tenha se desestruturado. Nós tentamos fazer predições, nós temos hipóteses a respeito... Futuro, na verdade, não quer dizer propriamente, não é propriamente com o tempo. Predição significa ser capaz de explicar fenômenos, né, que não estão dados na nossa frente ainda, tá certo? Então nós queremos dar uma explicação, por exemplo, da desintegração da sociedade maia no México, que talvez vocês saibam, é um dos grandes mistérios assim da história das civilizações pré-hispânicas, né? Então há várias hipóteses. Ocorreu uma grande seca, ocorreu uma grande desagregação política, ocorreu uma guerra civil, ocorreu uma pandemia, né? Então tem várias hipóteses, tá certo? Então, essas hipóteses são predições baseadas em observações a respeito de eventos que ocorreram com outras civilizações, né? Então, toda vez que houve uma desagregação política ou corrupção em tal civilização, ocorreu um declínio e uma desagregação daquela civilização. Portanto, deve ter ocorrido isso com a civilização maia também, né? Então, é uma predição sobre o passado, né? Até um pouco engraçado falar dessa maneira, mas predições significa você projetar para casos ainda não observados algo que você viu em casos observados, né? Então, toda a ciência empírica, né, envolve esse tipo de mecanismo. Você projetar para casos futuros, né, ou casos não observados ainda, leis ou regularidades que você retira de casos observados, né? Na física é assim, a química é assim, né? A medicina evidentemente é assim, porque o médico, as terapias que os médicos receitam são baseadas, né, em sucessos clínicos, né, casos clínicos com tal e tal sintoma, aplicação de tal e tal droga ou de tal e tal terapia, levando à cura, pelo menos com uma certa porcentagem, né? Então, se Hume tem razão, olha só, sintam o incômodo de Hume. Se Hume tem razão, toda essa ciência, tudo que nós chamamos basicamente de conhecimento, etc, etc, está todo baseado numa operação intelectual para a qual não existe nenhuma justificativa racional. Não tem uma justificativa racional, certo?
Daí a alcunha que o Hume ganhou de ser um filósofo cético, né? Que ele está tentando mostrar que, tirando os raciocínios dedutivos, que é o que a matemática faz, que é o que a lógica faz, no caso das ciências empíricas, que é toda baseada em raciocínios ou argumentos indutivos, não existe uma justificativa racional última, né? Algo que é, enfim, uma justificativa racional para o tipo de conclusão que nós chegamos, né? Então, as nossas leis científicas mais bem elaboradas, mais, digamos, mais bem comprovadas pela experiência, etc. Como tudo está baseado, em alguma medida, em observações empíricas e retirar dessas observações empíricas conclusões por meio de um raciocínio indutivo, então chega-se à conclusão que a ciência não tem uma fundamentação racional, né? Ou seja, a mecânica quântica é tão bem ou mal fundamentada como o terraplanismo, para nosso desespero, tá certo? Então isso é uma condição muito desagradável, né? Para nós filósofos. É claro que ninguém deveria levar a terraplanismo tão a sério como a mecânica quântica, tá certo? Mas quando você se pergunta pela fundamentação racional, pelo menos o Hume não chegou a uma resposta, tá? E a partir de Hume, então, há um enorme esforço de vários filósofos tentando encontrar uma argumentação, uma fundamentação racional para os raciocínios indutivos, né? Esse é conhecido na literatura ocidental como o problema da indução. Então, o problema da indução vem dessa detecção por parte de Hume, né, de que falta algo na fundamentação racional dos raciocínios indutivos, né? Então, no século XX, apareceram algumas tentativas de resolver o problema que Hume apontou, né? Algumas delas são explicativas probabilísticas, né? Não, olha, não existe uma conexão absoluta entre premissas e conclusão, no caso dos raciocínios indutivos, mas nós podemos tratar isso em termos de probabilidade, né? Mas em algum vídeo aí para frente vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Que o que nós temos é que observação A1 seguido de B1, A2 seguido de B2, A3 seguido de B3, etc, etc. Isto nos dá uma certa probabilidade para a conclusão de que todo A é seguido de B. Alguns filósofos muito sérios, muito bons, tentaram elaborar essa alternativa, né? Um deles é o Rudolf Carnap, no século XX, né? Escreveu todo um tratado de probabilidade e probabilidade indutiva, né? A explicação probabilística da indução, etc. Mas é muito difícil, né? Isso envolve uma carga técnica muito difícil, né? Outros filósofos tentaram dar explicações ou tentaram fundamentar a indução de outras maneiras, né? Bertrand Russell, no ensaio, nós vamos discutir porque é bastante interessante como Russell aborda o problema da indução, mas no ensaio Os Problemas da Filosofia, ele tem um capítulo inteiro dedicado ao problema da indução, que é novamente esse problema que vem de Hume, né? E ele tem uma saída meio malandra. Ele diz, não, o princípio da indução, né, de uma observação de um número finito de casos do tipo A seguido no caso do tipo B, é mais ou menos a solução que Descartes dá lá na terceira meditação. É um princípio auto-evidente. Mas no fundo o que o Russell quer dizer é o seguinte, que se você não aceitar algo como o princípio da indução, que é essa possibilidade de passar de maneira não dedutiva, hein? Você tem que sempre ter isso em mente, que você está passando de maneira não dedutiva, de maneira não lógica das premissas para a conclusão. Embora a gente fale isso algumas vezes, né? O Sherlock Holmes diz, não, isso é raciocínio lógico, isso é elementar, meu caro Watson. Não é raciocínio lógico o que ele está fazendo, ele está trabalhando com indícios, tá? Todos os raciocínios que um detetive como Sherlock Holmes faz são raciocínios indutivos, tá certo? Tinha um vidro de veneno na casa, então provavelmente a pessoa morreu daquele veneno. Então, o que o Russell está dizendo, voltando um pouco,
é que se nós não aceitarmos um princípio da indução, algo que conecte premissas com a conclusão geral, né, e o conhecimento científico é impossível. E é mesmo. Né? O conhecimento científico é impossível se não houver alguma coisa colando premissas com a conclusão. Né? Então, nos próximos vídeos, vamos tentar explorar algumas alternativas contemporâneas para tentar resolver o problema da indução. Mas eu espero que vocês tenham entendido. O problema da indução, então, falando agora de maneira muito resumida, né, muito esquemática, é o seguinte: todas as ciências empíricas, né, de alguma maneira, elas estão baseadas em raciocínios indutivos. Pergunta de Hume é: qual é a fundamentação racional de um raciocínio indutivo? Ou qual é a justificativa racional de um raciocínio indutivo? Não pode ser uma justificativa lógica, tá? Não pode ser lógica, porque senão não seria um raciocínio indutivo e sim um raciocínio dedutivo. Tá? Não pode ser uma conexão necessária entre premissas e conclusão. Tá? Então, o que pode ser? Tá? A única coisa que vem à mente de Hume é que o raciocínio indutivo funciona, sempre funcionou bem, e é a razão que nós temos para achar que ele vai funcionar em cada caso específico. Aí Hume conclui: mas isso nos dá uma justificativa circular. Né? Seria justificar o raciocínio indutivo através da própria indução. Isso, do ponto de vista filosófico, é inaceitável. Né? Quer dizer, como para um filósofo isso é inaceitável. Justificar um princípio usando o próprio princípio. Né? E a conclusão que Hume chega, então, é essa conclusão desesperada. Não tem justificativa racional para os raciocínios indutivos. Né? A única justificativa que Hume encontra, tá certo? É algo que está na natureza humana, falando agora da parte não racional nossa, né? Assim, ele é o que ele chama de o hábito ou costume. Quando nós observamos um A1 seguido de um B1, um A2 seguido de um B2, o ser humano tem uma propensão meio animal, e isso a gente compartilha com os cachorros, por exemplo, ou os gatos, ou o peixe da minha casa, certo? Uma propensão a imaginar que o futuro vai ser parecido com o passado, né? A imaginar que generalizar, né? Mas essa propensão que nós temos, ela não é fundamentada racionalmente, tá? Ela é uma característica irracional do ser humano. Assim como, por exemplo, se alguém te agride, uma característica irracional, é uma característica que todos temos, né? O desejo da vingança, né? Em maior ou menor grau, né? É uma característica do ser humano, é a tentativa de revidar uma injúria, né? Ou a honra, por exemplo, se você diz que não gosta das minhas aulas, etc., eu vou me sentir ferido na minha honra, mas não tem nenhuma justificativa racional para isso, não está baseado em nenhum tipo de raciocínio, né? Nenhuma base racional, é simplesmente uma característica do ser humano enquanto animal, que nós gostamos de ser honrados, nós gostamos de ser respeitados, eu gosto, nós temos a propensão de revidar uma injúria. O ciúme, por exemplo, o ciúme não tem nenhuma justificativa racional, né? O ciúme é simplesmente uma parte do ser humano enquanto animal, é uma característica do ser humano enquanto animal, né? E assim, a vaidade também não tem nenhuma justificativa racional, né? Mas nós temos vaidade, nós temos ciúme, nós temos desejo de vingança, tudo isso ocorre, né? É claro que a gente, na vida social, a gente abafa tudo isso, né? A vida social cria mecanismos para que isso acabe não sendo destrutivo, mas que está lá, não adianta negar, tá certo? Então, essa característica animal irracional do ser humano é o mesmo tipo de mecanismo que está entrando em operação. Segundo Hume, essa é a chamada solução cética que ele dá. É o mesmo tipo de mecanismo que está entrando na indução. Nós, animalescamente, projetamos que o futuro vai ser igual ao passado, né? Ou animalescamente projetamos que a conexão entre eventos do tipo A e eventos do tipo B vale de maneira geral. Mas é muito desagradável essa conclusão, né? Ok, nos próximos vídeos continuamos.